Bom, vamos lá então. O perturbador caso de Natalia Grace. Vamos ver o que aconteceu com essa simples garotinha aqui. Meu Deus do céu, rapaz. Você já parou para pensar no que acontece quando uma mentira é contada tantas vezes que começa a parecer verdade? O nariz cresce. Ao longo da história, existem casos em que a versão mais absurda e perturbadora acaba sendo aquela em que todo mundo escolhe acreditar. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos falar de um caso real que parece ter saído direto das telas do cinema, a história de Natalia Grace, uma garota ucraniana que foi adotada nos Estados Unidos, e pouco tempo depois, passou a ser acusada pelos próprios pais adotivos de fingir ser criança, quando na verdade era uma mulher adulta. Que isso, cara? Mas parece criança mesmo, velho. A órfã da vida real. Durante muito tempo, Christine e Michael Barnett foram vistos como um retrato do que se imaginava ser uma família ideal de classe média americana. Eles viviam em Indiana, criavam 3 filhos biológicos e mantinham uma imagem respeitada e até admirada, porque um dos seus filhos era considerado um verdadeiro gênio da física, porque com apenas 12 anos, ele já participava de conferências, era convidado para entrevistas, escrevia artigos. Cara, física eu vou te contar, hein, cara. Se o moleque ele é bom em física, o cara é genial mesmo. Porque, meu, na época da escola, era a matéria que eu mais detestava. Até no curso que eu sou formado em radiologia. Teve essa parte de física, cara, eu fiquei de DP, mano. Tive que ir pra outra cidade e refazer a minha DP, cara. Porque não dá. É insuportável essa matéria. Eu detesto física. E tinha um QI superior ao do Einstein. E a Christine... QI superior ao do Einstein. O moleque é brabo, velho. Além de mãe desse prodígio, era uma autora de um livro de autoajuda, que ensinava outras famílias a como criar crianças brilhantes, e dava palestras sobre o desenvolvimento infantil, sendo vista como alguém que tinha nas mãos o segredo da genialidade. Então a imagem do casal era de uma família inteligente. Que isso, parece foto de presidiário. Unida, envolvida em educação e ciência, aparentemente pronta para oferecer tudo que uma criança precisasse. E foi com essa imagem que decidiram adotar uma menina. A intenção parecia bonita. Eles queriam, segundo suas próprias palavras, dar a uma criança sem oportunidades a chance de Essa é a Natalia Grace. Cara, ela literalmente parece uma criança mesmo. Se bem que no filme da órfã, ela também parecia uma criança, né? Mas é esquisito, né? Aí eu fico pensando, como que essa pessoa... É que, sei lá, vai mostrar no restante do vídeo, né? Mas como que ela consegue se infiltrar dentro de um orfanato, aparentemente sendo uma criança? Será que não precisa de documento pra... Acho que não, né? Não tem nada a ver, né? Porque... É esquisito, mano. Como que consegue adotar uma criança que na verdade é um adulto, velho? É no orfanato mesmo? Esquisito, mano. É estranho. Fazer parte de uma estrutura familiar sólida, como a deles. Foi assim que a Natalia surgiu. Ela era Ah, não, mas aí, tipo assim, aqui já parece esquisito, né? Parece... Nessa foto aqui, ela já tá parecendo que ela tem alguma coisa, mano. Tipo assim, os membros parecem ser muito curtos. E o rosto dela é de uma pessoa normal. Esquisito. Ucraniana, tinha 6 anos de idade e tinha sido diagnosticada com uma forma rara de nanismo. E qualquer pessoa diria que era a criança perfeita para ser adotada, por um casal tão impressionante. Só que os Barnett não foram os primeiros a adotar a menina, já que antes deles, um casal chamado Diane e Gary Ciccone já haviam passado por isso. Mas a convivência com a garota durou apenas alguns meses, porque eles desistiram da adoção alegando dificuldades com o comportamento da menina. Algo raro, mas legalmente possível dentro do sistema americano. Então, Trabalhosa. A Natalia foi adotada pelos Barnett, e no início tudo parecia dentro do esperado, mas à medida que os dias passavam, pequenas dúvidas começaram a surgir, e a sensação de segurança que o casal dizia ter começou a ser abalada, com a Christine e o Michael passando a relatar estranhezas no comportamento da menina. Segundo o casal, ela apresentava características físicas que não batiam com a sua suposta idade, já possuía todos os dentes permanentes, usava vocabulário avançado demais para uma criança de 6 anos, e mais que isso, ela parecia entender o mundo com uma maturidade estranha. Isso é louco. Isso aqui não é foto dela não, mano. Bizarro, hein? Nossa, que bizarro, mano. Como se estivesse encenando. Além disso, alegaram que não havia documentação médica confiável vindo da Ucrânia, e para os Barnett, isso só fazia tudo parecer ainda mais suspeito. Mas o que a princípio era um desconforto, se transformou em medo, e a narrativa que a família começou a construir era de que a Natalia não era uma criança, porque ela começou a agir de forma perturbadora, com a Christine afirmando que a menina tentou colocar alvejante no café dela, numa tentativa de envenenamento. Também disseram que ela os observava enquanto dormia e fazia ameaças. Então o ambiente que antes era de acolhimento, passou a ser descrito como um cenário de tensão constante, onde uma suposta criança era vista como uma presença sombria. Ah não, mano, mas essa criança aqui é de algum filme. Eu não lembro se eu assisti o filme, mano, mas ela é de algum filme. Eu lembro dessa imagem aqui em alguma coisa, cara. Quase maligna. Até mesmo os vizinhos relataram terem visto a Natalia demonstrando comportamentos inadequados ao brincar com outras crianças. E esse tipo de relato, por mais vago que fosse, ajudava a reforçar a ideia de que havia algo muito errado ali. Foi nesse clima que vieram 2 internações psiquiátricas. E de novo, a versão dos Barnett ditava
relatava os acontecimentos, onde, segundo eles, os profissionais que avaliaram a menina teriam concluído que ela era uma mulher adulta, com distúrbios graves de personalidade, e nas internações teriam sido registradas declarações perturbadoras da menina, que dizia que ela queria finalizar os pais adotivos, que já era mais... Nossa, que pesado, velho, que pesado, mano. E também imagina o susto que esse casal teve depois de descobrir que na verdade, a criança que eles adotaram era, na verdade, uma adulta. Mano, tipo assim, deve ser muito bizarro você descobrir um negócio desse e parar pra pensar depois que tava convivendo por muito tempo dentro de casa com uma adulta, velho. Psicopata também, né? Porque é doida da cabeça. Maior de idade e que estava cansada de fingir. Todas essas informações eram divulgadas exclusivamente pelos Barnett, porque a Natália na época não tinha como se defender publicamente, já que era menor de idade nos documentos e sem acesso à mídia. Então, cara, isso que me deixa encabulado. Como que ela conseguiu? Provavelmente deve ter sido um documento falso, mas como, né? Que ela conseguiu esse documento falso alegando que ela era menor de idade e deu entrada no orfanato. Quem que levou ela pro orfanato? Como que ou ela apareceu lá sozinha com um documento falso? Eu queria entender isso. Ela simplesmente não podia se defender. Assim, o caso que começou como um gesto de acolhimento se transformou em uma trama absurda. Afinal, a ideia é que uma mulher adulta fingia ser uma criança para ser adotada e viver entre pessoas que a consideravam indefesa era literalmente cinematográfica, porque quando a história dos Barnett e da menina ucraniana começou a circular nas redes, nos jornais e nos programas de TV, o que mais chamava atenção não era o passado da Natália, nem o presente confuso, mas sim a semelhança com um filme que muitas pessoas já conheciam, A Órfã, um suspense lançado em 2009. No filme, uma menina aparentemente meiga chamada Esther é adotada por uma família após a... Cara, mas o filme da órfã veio antes ou depois desse caso? Porque o filme da órfã não é baseado em fatos reais? Eu acho que era, não é, tipo, se não é baseado nesse negócio dessa Natália Grace aí. Estranho, né? Porque aqui no Brasil teve um caso recente, né? De uma mulher lá de 30 e poucos anos lá, foi adotado por 3 famílias diferentes e agora tá presa, mano, né? É meio bizarro. Perda de um filho. A princípio, ela é doce, educada e parece vulnerável. Uma criança que desperta a compaixão automática de qualquer adulto. Só que aos poucos, algumas atitudes vão revelando uma verdade perturbadora, que a Esther não é uma criança, mas sim uma mulher de 33 anos, com uma condição médica que impede seu crescimento físico. Desse jeito, o enredo do filme parece ter pulado da ficção para a vida real. E a ideia de que a Natália era na verdade uma adulta impostora, que enganava famílias com a sua aparência infantil. Nossa, mas ela parece muito uma criança mesmo. Com alguma deficiência, né? Mas ela parece muito uma criança. O rosto dela é de uma criança de 6 anos mesmo, cara. Foi facilmente espalhada na mente do público. E esse foi o ponto de ela parece mais uma criança do que a órfã do filme A Órfã parece uma criança. virada, trazendo o apelido definitivo, a órfã da vida real. Assim, a menina passou de criança vulnerável para personagem de terror. Então, em 2012, Christina e Michael decidiram que era hora de entrar na justiça com um pedido para alterar legalmente a idade da Natália, onde, segundo os papéis originais, ela havia nascido em 4 de setembro de 2003, o que significava que naquele momento ela tinha apenas 8 anos, mas os Barnett alegavam que aquilo era um erro e que a menina era uma mulher adulta. Nossa, eles ficaram com ela por 2 anos ainda, porque quando eles adotaram no documento afirmava que ela tinha 6 anos, né? E aí agora ela tem 8. E cara, é impressionante que depois que eles descobriram que ela era maior de idade, era uma adulta, eles ainda ficaram com ela um tempo. Muito bizarro, velho. E pediram à justiça que emitisse uma nova certidão de nascimento, com uma nova data, 1989. Por incrível que pareça, a decisão foi rápida. O Tribunal do Estado de Indiana validou a alteração, e com um novo documento, ela deixou de ser uma criança e passou a ser juridicamente uma mulher de 22 anos, sem sequer uma defesa formal, um advogado, ou que as autoridades ucranianas fossem questionadas, ou houvesse algum tipo de verificação. Com isso, os Barnett conseguiram a validação definitiva da história que vinham contando, de que tinham sido vítimas de uma fraude, e adotaram uma adulta por engano. E quando a justiça americana confirmou isso, a narrativa ganhou ainda mais força, porque deixava de ser só uma suposição aos olhos de todo mundo. Nessa época, mais de 60% das pessoas que conheciam a história já condenavam a menina como a órfã da vida real, sem nem precisar de provas. E talvez até mesmo você tenha ouvido falar desse caso antes, porque a partir desse ponto, o mundo todo passou a olhar para a Natália com outros olhos. E em julho de 2013, logo após a mudança ser reconhecida oficialmente, os pais adotivos alugaram um apartamento em Lafayette, Indiana, colocaram alguns móveis e a deixaram ali sozinha. Caraca, eles ainda, tipo assim, foram gente boa ainda, né, mano? Porque, mano, era só ter desistido da adoção, entrado na justiça e prender essa doida, mano. Mas eles compraram um apartamento e colocaram móveis pra ela morar sozinha. Que doideira, mano. Tempo depois, a família fez as malas e partiu para o Canadá, dizendo que a mudança era necessária, porque o filho mais velho, Jacob, foi aceito em um prestigiado programa de pós-graduação na Universidade de Waterloo, uma oportunidade única, e estava tudo bem. Afinal de contas, eles pagaram um ano de aluguel para a Natália e
e deixaram as era funções aluguel. básicas, acreditando que tinham feito o suficiente para ajudar alguém que os tinha enganado. Só que Não, muito mais do que o suficiente. Isso daqui, os caras são uns santos mesmo. Porque é muito mais do que o suficiente isso daqui. com o tempo, a história que os Barnett construíram começou a parecer estranha, com os vizinhos percebendo que a menina tinha dificuldades para realizar tarefas simples. Ela não sabia cozinhar, não sabia usar a lavanderia, tinha problemas com higiene, com transporte, com praticamente tudo, e não entendia como acessar os serviços públicos. Parecia muito como se tivessem colocado uma criança no mundo dos adultos do dia pra noite. E ainda tinha um fator que complicava tudo, que era o nanismo, que fazia a mobilidade limitada dificultar as tarefas comuns. E foi nesse cenário que surgiu um novo capítulo, quando Cynthia e Elton Mans, um casal da vizinhança, soube da situação por meio de amigos, e decidiu ir ver com os próprios olhos. Ao conhecer Natália, ela repetia que tinha 22 anos, mas pra Cynthia, aquilo não fazia Nossa, mas aqui ela parece ser bem mais velha do que nas fotos lá, né? Tá bem diferente. sentido, porque o jeito de falar, o Olha olhar, como ela tá a diferente. confusão e o aparente medo apontavam para uma idade muito menor. Cara, não tem nada a ver com as fotos antigas, velho. Tipo, virou outra pessoa, parece. Em 2 anos ela envelheceu 30. Que isso? Mais do que isso, apontava para alguém que não sabia o que estava fazendo ali, como se fosse só uma criança perdida. Cynthia não teve dúvidas e convidou a Natália para morar com a sua família. E Meu ali, Deus. pela primeira vez em muito tempo, a órfã teve algo parecido com um lar e podia brincar com os filhos dos Mans, ser uma criança outra vez. Em 2016, os Mans entraram com um pedido oficial de tutela, afirmando que a Natália era uma adolescente de 13 ou 14 anos e que precisava de supervisão. Mas o sistema do judiciário recusou, porque para a justiça, ela ainda Mano, mas não precisa de tutela, cara. Só leva pra que tutelar essa pessoa? Só leva e cuida dela. Pra que tutela? Sendo que a mulher é maior de idade, cara. Se gostaram dela, leva pra morar e fica com ela. Mas pra que tutelar ela? Qual que é a diferença que vai ter? era uma mulher adulta, nascida em 1989. Mesmo assim, os Mans não desistiram, muito pelo contrário. Eles se tornaram os principais defensores da menina, indo à imprensa e chegando até a participar do programa do Dr. Phil, um dos talk shows mais conhecidos nos Estados Unidos, onde a Natália disse que se sentiu descartada, que Christine apenas informou que estavam indo embora, e que agora ela iria ficar por conta própria, além de contar um pouco mais sobre como se sentia. She can look okay one minute and be psychotic the next. Were you at all concerned at the time that we could be putting the children that we have in jeopardy? We were not. I didn't get that impression because when I seen Natalia, I looked at her physical disability as well. Just her behavior in itself did not come off in any kind of manner. And I'm usually the one that's like, hold on, wait a minute. Let's be careful about, I'm usually that type of person. I did not get that at all from her. Yeah. Me and my husband adopted these kids. It's like, who would do it if you don't? Who will help if you don't? We've done this with other people as well. You know, Natalia's not the first person we brought in our house like that. You say you're 16. Are you a 33-year-old scam artist? No. A cara nem treme, mano. Nem treme pra mentir, cara. No. No, I promise you I'm not. Essa exposição pública trouxe o caso de volta para a mídia e também abriu caminho para uma investigação real sobre quem a menina era. E foi aí que a história deu uma reviravolta. A família Mans decidiu processar Christine e Michael, e o caso foi levado ao Ministério Público, com os promotores apresentando algo que já devia ter sido pesquisado há muito tempo: a mãe biológica de Natália, Anna Gava, que direto da Ucrânia afirmou que a filha nasceu em 2003, como indicavam os documentos originais. E se a versão dos Barnett estivesse certa, significaria que a Anna teria dado à luz aos 10 anos de idade, sem contar que ela já tinha um filho 4 anos mais velho, que foi até um dos motivos para entregar a Natália para adoção, já que não tinha condições de criar 2 crianças. 4 anos mais velha? Que isso, mano? Se ela teve eu tô pensando errado, mas pelo que eu entendi, ela teve a Natália com 10 anos de idade, ficticiamente, né? Aparentemente 10 anos de idade, e outro 6 anos teve filho. Não tem como. Eu devo ter entendido errado. Além disso, documentos médicos e hospitalares ucranianos foram apresentados para sustentar a informação original, coisas que poderiam ter evitado tudo se tivessem sido levados a sério. Mas na época, todo mundo já tinha comprado a ideia de que a menina era um monstro. Enquanto isso, a Cynthia falava que acreditava que tudo começou justamente por conta do filme, e que a Christine entrou em alguma paranoia por causa da história, e que a partir dali começou a ver a Natália como uma ameaça, mas que na verdade era só uma menina passando por coisas que não entendia. Mas dessa vez não era a menina quem estava no centro do problema, e quem ocupou o foco dos tribunais, das câmeras e da opinião pública foi justamente aqueles que tinham começado com tudo isso. Os dois foram julgados separadamente, e agora estavam divorciados. Um detalhe que é bem importante
importante, porque sem o vínculo conjugal para manter os discursos alinhados, cada um se agarrou à própria estratégia de defesa, com um começando a jogar a culpa no outro. Michael foi o primeiro a falar que Christine sempre teve o controle absoluto da família, que era ela quem tomava as decisões importantes, e que foi ela quem teve a ideia de alterar os documentos, e que ele só assinou porque tinha medo dela, e era ameaçado. Nesse vídeo que vocês estão vendo, o cara chora diante das câmeras, contando que muitas vezes se sentia impotente diante do temperamento da ex. E por mais que o depoimento soe dramático e até bastante convincente, o tribunal acreditou, e a história dele foi aceita, considerando que ele não tinha pleno conhecimento ou autonomia sobre os atos cometidos. Assim, em 2022, Michael foi declarado inocente e absolvido de todas as acusações de negligência e abandono, deixando toda a responsabilidade nas costas da ex-esposa. Então chegou a vez dela se defender, mas a ideia foi outra. Em vez de se vitimizar, a estratégia dela foi bem simples, afirmando que tudo que fez estava respaldado pela justiça, então ela não podia ser acusada de abandonar uma criança, já que oficialmente na época, a Natália era uma adulta. E por mais inacreditável que esse argumento pareça, ele faz sentido dentro da lógica jurídica. Diante disso, não tinha como enquadrar o que fizeram como um crime. E em 2023, Christine também foi considerada inocente, fazendo o caso ser encerrado com ninguém sendo responsabilizado. E a culpa aqui na verdade é do Estado que trocou a certidão da garota, né? Logo depois, a menina deixou a casa da família Mans, onde viveu por um bom tempo e onde foi acolhida depois de ser deixada sozinha por Christine e Michael. Segundo a Cynthia, a despedida foi tranquila. Em entrevistas, ela contou que o laço delas não foi cortado por completo, onde continuavam conversando através de chamadas de vídeo. Mas surgiram relatos, vindo de terceiros, de que a Natália teria confidenciado episódios de abuso físico durante o período em que viveu com os Mans, como punições com cintos e confinamentos em quartos. Mas nada disso foi confirmado por ela, então é difícil saber se é verdade ou não. Apesar de ser estranho que ela tenha deixado para trás os Mans, que pareciam ter dado tanto apoio e lutado ao lado dela. Desse jeito, Vince e Nicole de Paul se tornaram os novos pais da Natália. Eles já conheciam ela há alguns anos e tinham tentado adotá-la no passado, mas não conseguiram. Mesmo assim, continuaram por perto. E quando ouviram relatos de que talvez ela estivesse sofrendo novamente... Caraca, ela pula de família em família, mano. Decidiram agir. E como a garota já tinha idade legal para tomar decisões... Nossa, são todos anões, velho. Ela escolheu ir morar com os DePaul. Desde então, a jovem vive em Nova York, longe das manchetes e das polêmicas, morando em uma casa modesta, com certa tranquilidade, justamente o que os DePaul decidiram oferecer. Eles não falaram com a mídia, não fizeram aparições em programas de TV e nem expuseram ela nas redes sociais. E talvez essa tenha sido uma das razões para ela ter decidido sair da casa dos Mans, porque lá foi onde acabou participando de mais entrevistas, até mesmo com muitas séries sendo criadas usando seu nome. Uma das mais conhecidas é o The Curious Case of Natalia Grace, lançada em 2023, e é uma produção que segue desde o momento em que ela foi adotada pela primeira vez, até todas as intrigas familiares, e que continua batendo na tecla da dúvida se ela realmente era uma criança ou uma fraude. Só que atualmente está mais do que provado que a menina nunca enganou ninguém, além de outras séries que com certeza devem ter rendido uma grande quantia em dinheiro, tanto para ela quanto para os pais adotivos na época. Mesmo que tudo isso tenha feito com que todo mundo soubesse o que aconteceu de verdade com ela, com o fato de que possui um nível de maturidade emocional de uma adolescente, e não de uma mulher de 20 anos como deveria ter atualmente. O que faz todo sentido dentro do contexto em que ela cresceu, ou melhor, em que foi privada de crescer de forma saudável. Essa imaturidade emocional é resultado direto de uma vida repleta de problemas afetivos, instabilidade e rejeição, porque ela nunca teve uma base sólida para se desenvolver enquanto ser humano em formação. Ela foi adotada e depois praticamente descartada, rotulada como ameaça e foi vista como uma vilã de filme por milhares de pessoas. Tudo isso antes de entender o que era certo ou errado. Mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que tentam entender o lado dos Barnett, lembrando sobre os relatos malignos que contaram sobre ela, como as ameaças, a tentativa de envenenamento, dizendo que a menina fez da vida deles um inferno. Só que nada disso nunca foi comprovado. E no fim das contas, era só a palavra de dois adultos contra uma criança de 8 anos. Agora pense por um instante o impacto psicológico de ser tratado como um adulto quando se tem apenas 10 anos. Se imagine sendo deixado sozinho em um apartamento, sem saber cozinhar, sem entender como pagar as contas e ainda por cima com uma condição física que limita sua autonomia. Isso sim é algo completamente perturbador. A Natália não só teve que lidar com o abandono, mas também com o fato de que sua aparência acabou sendo usada como justificativa para distorcer a sua identidade por completo. E é um absurdo que nenhum dos dois tenham sofrido as consequências. Gente, calma aí. Eu assisti esse vídeo inteiro e cheguei no final e não entendi nada. Na verdade, a menina era uma criança mesmo. Desculpa, se ficou explícito isso no vídeo e eu tô perguntando isso de novo, me desculpa, mas eu não entendi. Porque agora no final, aparentemente, a menina realmente era uma criança, não era uma adulta, e os caras estão alegando que ela era uma adulta quando era criança. Se for isso, esses dois tinham que estar presos mesmo. Tinha que estar preso por abandono mesmo. Disso. E esse abismo entre quem
ela era de verdade e como o mundo a enxergava fica evidente em situações simples, como por exemplo, na ocasião em que a Natália foi vista brincando com o menino mais novo na grama, uma cena completamente comum e inocente para qualquer criança, mas em vez de ser percebida como uma menina interagindo com outra criança, a reação das pessoas ao redor foi de estranheza, como se estivessem presenciando algo inapropriado. Isso aconteceu porque naquele momento, a sociedade já estava com os olhos dominados pelo discurso dos Barnett, sobre a ideia de que ela era uma mulher adulta, fingindo ser uma criança, manipuladora e potencialmente perigosa. Assim, uma simples brincadeira infantil pode ser interpretada como uma relação inadequada entre um adulto e uma criança. O casal até mesmo internou a Natália em instituições psiquiátricas, alegando que ela era perigosamente psicótica, dizendo que ela demonstrava comportamentos ameaçadores, que colocavam em risco a segurança da família e que precisava de tratamento urgente. Tudo isso tinha sido avaliado com os profissionais de saúde mental, dando outra opinião, porque em ambas internações, os médicos não encontraram indícios de nenhum distúrbio psiquiátrico grave, e nos dois casos ela foi liberada sem prescrição de medicamentos, e sem necessidade de tratamento contínuo, o que por si só já mostra que a narrativa dos pais adotivos sobre ela ser violenta era uma completa mentira. Só que essa versão da história da Natália não interessava a mídia na época, porque o que chamava atenção era o rótulo de falsa criança, como no filme A Órfã. E enquanto isso, a verdade era ignorada. Além disso, a jovem chegou a contar que era ensinada a ficar dizendo que tinha 22 anos, e até mesmo as tais ameaças foram doutrinadas para que ela ficasse repetindo, de modo que as outras pessoas também acreditassem, como um plano arquitetado para taxá-la como a figura que queriam, o que só faz o casal parecer ainda mais cruel. E no fim das contas, os Barnett conseguiram sustentar por muito tempo essa imagem que criaram, mas ela chegou a conversar com o Michael em algumas ocasiões, como nessa entrevista aqui. Why didn't you leave? That's the best question ever. I tried. And these answers aren't going to be what you're looking for to a degree, but I tried to leave her no less than 10 times. Mas vamos lá, né, galera? É praticamente impossível acreditar no que esse cara está falando. Parece mais que o Michael tá fazendo uma péssima atuação para tentar se passar de vítima. Enfim, as últimas notícias da Natália é que ela estava se dedicando aos estudos e que queria recuperar o tempo perdido, além de sonhar em ser professora. Mas desde que se juntou aos DePaul, a jovem se manteve fora da mídia, talvez para tentar esquecer um pouco de todo esse passado conturbado e finalmente seguir em frente com a sua vida, sem o estigma que foi imposto nela como a órfã da vida real. Fala, galera! Qual é a opinião de... Bom, aparentemente, isso daqui foi uma grande injustiça com uma criança de verdade, né? Foi isso que eu entendi agora vendo no final desse vídeo. Coitado dessa criança. E parece que a verdadeira vilã de tudo isso aí era a mulher do Barnett lá. A loira lá. Safadinha. Bom, enfim. É isso. Acabou.